agradecimento se transforma num augúrio de parabéns para vocês, para o grupo, né? Porque num grupo de pesquisa a gente se transcende, né? A gente sai daquele nosso quintalzinho, né? E ouve novidades do direito, enfim, sai do próprio território, sai dos próprios referenciais e inclusive das próprias instituições, digamos, dos próprios conceitos teológicos, para realmente se transcender intelectualmente, inclusive. Acho que é muito importante isso, porque a pesquisa marca uma trajetória, marca uma carreira, e eu gosto de incentivar muito. Quando alguém começa, eu digo, vai fazer o doutorado, a gente sempre tem que mirar lá na frente, lá adiante, já ter presente um objetivo bem longo, bem grande. Então, isso mantém o idealismo, a vontade. Então, parabéns para vocês por esta iniciativa. O Provérbios na boca de Jesus é o assunto que eu intitulei e trata exatamente disso. Para me apresentar, Valmor da Silva, sou de Santa Catarina, mas a minha enculturação toda foi no Paraná. Desde os 12 anos de vida, eu vivi em Irati, Ponta Grossa, Londrina. Só nunca morei em Curitiba, mas vou voltar a morar. Anotem esta profecia. Estou na Boca Goiás há 18 anos e meu estudo tem um apoio atualmente da FAPEC, que é da Fundação de Goiás, da CAPES, através de um projeto de pós-doutorado que eu cumpro na Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte. Isso é uma montagem do Google, para citar sempre a fonte, né? Então eu me proponho a fazer uma análise do uso de expressões proverbiais por parte de Jesus. A gente não sabe como é que Jesus realmente falava, mas através dos evangelhos canônicos, então através desta fonte que nós temos e que nós analisamos, né? Então, primeiro, é uma espécie de introdução ou de complicação, né, do campo quanto à terminologia. Quando eu digo provérbios de Jesus, os autores, claro, parábola é um termo muito comum, muito claro. Jesus usa muitas parábolas, os evangelhos são ricos nessa transmissão, mas especificamente provérbio, não há uma unanimidade, eu acho que, a meu ver, nem uma clareza com relação à terminologia. Então eu vou tentar dizer uma palavra rápida sobre cada um dos termos. Muitos autores usam o termo kreia, ou cria, grego, outros apoftegma, ou apotegma, que literalmente vem de preceito, kreia de utilidade, né? Paradigma, um termo bem conhecido, bem usado, é um modelo, é um tipo, uma referência, um exemplo. E aforismo, aforismos, separação, definido, que tem também um correspondente, digamos, em português, aforismo. Então, o termo kreia designa, a definição está no livro do Berger, é uma fala ou ação ocasionada na vida de uma pessoa importante pela situação, mas transcendendo-a. Não sei se vocês entenderam exatamente o que significa. A proposta é feita pelo grande Taylor, é a forma usada antes, durante e depois dos termos do Novo Testamento, quer dizer, não está só no Evangelho, a creia, mas é usado também pelos clássicos aí, do início, enfim, da época do primeiro século. Há um exemplo que o Berger usa: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer com os pecadores publicanos, diziam aos discípulos: o quê? Ele come com os publicanos e pecadores? E, ouvindo isso, Jesus responde com uma creia. Então, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Isso eu traduzo como um provérbio, né? Quem precisa de saúde, de médico, enfim, são os doentes. E o Berger diz, é uma creia. Apoftegma está nesse manualzinho do Serrano e Schöckl. É uma máxima, um dito que contém uma norma de conduta. Então tem um aspecto mais ético ou moral, se quiserem. No Novo Testamento aparece como resposta de Jesus a perguntas de discípulos ou a inimigos que o provocam, né, por uma conduta irregular. Foi Bultmann que propôs essa terminologia. É um gênero comum também no grego clássico, não só no Novo Testamento, e tem várias formas. Exemplo que ele traz é o contexto da discussão sobre quem é o maior, que os discípulos estavam
fazendo, e Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então é uma espécie de resposta a uma provocação. Então, de novo, um provérbio, digamos, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último, mas chamado de apostêmico. O paradigma é usado também em linguística, quer dizer, não é só bíblico, e essência significa o campo, o conjunto de elementos linguísticos equivalentes ou intercambiáveis por forma, conteúdo ou uso dentro do sintagma, do modelo. Exemplo, o que vos parece? E aí segue então o paradigma é esta forma fixa, né? Jesus propõe uma pergunta e disseste bem, você respondeu bem. E segue a lição. Ou um homem tinha 100 ovelhas, um homem tinha, né? Havia um homem que, são essas formas fixas, digamos. E, enfim, o aforismo, que tem correspondente em português, sentença lapidar, curta, condensada, surpreendente, que se apresenta, seja a sua forma afirmativa, como no caso, ninguém pode servir a 2 senhores, seja como seu interrogativo. Pode um cego guiar outro cego? A resposta é automática, né? Seja ainda a sua forma imperativa, positiva ou negativa. Batei e se vos abrirá. Não julgueis para não serem julgados, etc. Né? E o aforismo, claro, é o provérbio, é um sinônimo, mas enquanto o provérbio tem... mas o provérbio tem função mais exortativa, é isto. Faltou, acho que um pedaço. Enquanto que o provérbio deve ser mais provocativo, o aforisma, creio que era essa sequência. Bom, isso se reflete, eu acho, também no dicionário da língua portuguesa, onde você tem uma série de termos, eu tentei elencar em ordem alfabética, etc., teria outros mais, né? Como sinônimos de provérbio. Então, aforismo, alegoria, que já é uma outra coisa, alexim, sei bem como se pronuncia isso, apotegma que eu citei, comparação, discurso comparativo. Acho que é mais normal dizer ditado, né? O meu pai sempre dizia o velho ditado, como diz o ditado, dito popular. Também se diz epigrama, embora seja outra coisa, história sapiencial, máxima também acho que se usa, oráculo é outra coisa, parábola também faz parte, mas é outro gênero, né? Poema sapiencial, provérbio é o termo preferido, acho que é o termo comum, sátira também tem outro sentido, e sentença moral também tem outro sentido, mas o dicionário elenca estes termos como sinônimos de provérbio. Em hebraico, e esse é muito importante para o nosso objetivo, porque era essa língua, digamos, que Jesus entendia, o aramaico que era por aí, em hebraico é machal, provérbio, né? Machal, o livro de provérbios, é um facsímile à direita é justamente Mishalim, e o verbo machal tanto significa proferir uma sentença sapiencial, como significa governar, né? Machal é o governador, o presidente que exerce o machal. E parece que isso tem relação com a sabedoria, porque a sabedoria é você governar a si mesmo, né? A própria casa, enfim, conduzir a sua vida com sabedoria, é uma espécie de governo, enfim, de exercer um certo poder, né? Então isso, quanto à terminologia, seja do Novo, seja do Antigo Testamento, seja do português. Agora, a problemática específica de Jesus tem um outro aspecto que é introdutório, mas que é importante considerar, e é a relação com a chamada fonte que é de quelle, que significa exatamente fonte, como fonte de água, mas aí é fonte literária, né? Fonte do direito também, professor Rafael citou bastante. Então, há uma hipótese que, em termos bem simplistas, diz que há uma fonte de ditos de Jesus. Esta é, naturalmente, uma hipótese, não é? Ninguém conhece esse texto, mas que teria havido, antes dos evangelhos, uma fonte escrita e que é conhecida como quelle. O que diz essa teoria, em duas palavras bem simples, que para os sinóticos, portanto para Mateus, Marcos e Lucas, existem duas fontes literárias das quais os três, digamos, ou pelo menos os dois se serviram. Uma fonte é o nosso atual Evangelho de Marcos, e a outra é a fonte hipotética chamada de quelle,
fonte Q, e que é citada sempre de acordo com Lucas. Então, Mateus e Lucas, portanto, copiaram, seja de Marcos, seja de fonte Q. Então, quando você tem um paralelo entre os três, seja Marcos, Mateus e Lucas, significa que Mateus e Lucas simplesmente copiaram de Marcos, digamos assim. Quando você tem paralelo entre Mateus e Lucas, e não consta em Marcos, é porque eles copiaram da fonte Q. Daí se monta a hipótese, quer dizer que existiu uma fonte, sim, da qual Mateus e Lucas se serviram, e cadê? A curiosidade seria que alguém dissesse ou documentasse, houve uma fonte efetivamente, mas enfim, para a gente se divertir, há muitos escritos sobre isso. Eu faço uma síntese, que é desse livro. Ele diz que o nome dele se pronuncia Vogue, ele é, acho que, lá nórdico, não sei se enfim, mas trabalha no Canadá. É um artigo que ele publicou em Ribla, onde eu fiz uma síntese das características desta fonte Q. Porque é uma fonte de ditos, né? Ela é uma fonte de provérbios, então ela é importante para esse assunto. Essa fonte proveria da Galileia, portanto uma fonte lá do norte, lá da periferia, dos caipiras, né? dos gentios, né? Pecadores, enfim, aos arredores do lago de Genezaré, e esta fonte teria sido produzida já na década de 40, quando o Marcos se supõe que seja lá do 70, né? Então, esta fonte, se ela é de 40, significa que ela está há 10 anos de Jesus, da vida de Jesus. Seria uma fonte muito fiel. É escrita em grego, quer dizer, ninguém acredita naquela hipótese do Papias ou do Pápias que houve um evangelho em aramaico. Pelos dados, ela é grega, pela hipótese. Então, é uma fonte de ditos, né, sem referência à paixão, não consta o relato da paixão e ressurreição, e praticamente não há milagres nem há parábolas, são ditos diretos, secos. Né? Você quer ganhar a vida, vai perder. Felizes os pobres, ai de vocês ricos, a lâmpada do teu corpo é o olho. Né? Então, secos assim. Possui a mesma base sapiencial do Evangelho de Tomé, que é apócrifo, mas é muito bem cotado, digamos, nos estudos. Segue um gênero dos ditos dos sábios, né, logo em Sofão, e tem como ponto de partida o livro de Provérbios, o livro do Antigo Testamento. A diferença é que Tomé tem uma tendência gnóstica, a gente sabe, e a fonte Q uma tendência mais apocalíptica, mais tendendo para a urgência do reino de Deus. Né? A chave da redação da fonte Q é polêmica contra essa geração e com a temática deuteronomista, né, entre aspas, do Antigo Testamento, do tema da ira de Deus. Né? O machado está colocado na raiz, cuidado, atenção, o fim está próximo, convertam-se e é para amanhã, né? Essa urgência de Jesus. E se assemelha às escolas populares dos filósofos cínicos. Né? Cínicos é aquele pessoal que procurava sempre desafiava para ver quem conseguia ser mais pobre do que o outro. Né? Hoje a Time publica os 100 homens mais ricos do mundo. E a escola cínica, assim como depois seguiu Francisco de Assis, dizem Jesus, talvez nessa escola, o desafio era sempre procurar os homens mais pobres. Né? E o indivíduo se sentia envergonhado quando ele encontrava alguém que estava mais pobre que ele, que estava superando. Então, um pouco nessa linha. Jesus seria, portanto, um cínico, é uma das teorias. Cínico é de kinos, de cão, né? Cachorro. A palavra foi deturpada no português, mas originalmente tem um sentido positivo. Bom, a fonte que passou por 3 etapas redacionais foi uma coleção sapiencial de ditos, né? Instruções de Jesus. Depois passou a ser um gomologion, uma revelação de pronunciamento, com referência e comparação entre os vários provérbios, introdução de um discurso profético, polêmico, e depois passou a ser uma espécie de biografia de Jesus, com os relatos das tentações e principalmente dos ditos.
Enfim, o que significa essa fonte? Que seria um projeto de um evangelho, né, de uma boa nova, nesse sentido, lá da Galileia, e o que ele contém? Uma proposta radical, quer dizer, uma proposta de um reino de Deus que prometia satisfazer as carências dos pobres. Uma proposta messiânica. Né? Agora, os problemas vão ser resolvidos, acabar a pobreza, acabar o sofrimento, vamos acabar com a opressão romana, se libertar dos impostos, da bota aí dos militares, enfim, e vamos viver uma vida feliz, todo mundo de boa, sem se preocupar com o dia de manhã, sem trabalhar, olha, como os passarinhos, enfim, uma proposta simples. E esse seria o núcleo do Evangelho, que depois os próprios evangelhos deturparam, perderam, né? Quanto mais nós, a 2000 anos de distância. Então, a tendência é que os sinóticos, e João mais ainda, foram abrandando a proposta de Jesus, que era uma proposta para arrebentar, de fato. Né? Bom, isso, de novo, é um segundo tema introdutório. Chegando mais perto do nosso assunto, então, há duas visões de Jesus no Evangelho, que a gente pode facilmente captar, e os estudiosos teorizam, que eu sintetizo dessa forma. Jesus pode ser visto, pode ser lido, há textos abundantes para dizer que ele é a sabedoria. Ele é a encarnação, né? Ele seria a personificação da sabedoria, aquela qualidade, aquela já tradicional do Antigo Testamento. Então ele seria ou Sofia, ou Logos, ou filho da Sofia, né? Numa série de textos. Eu não vou desenvolver isto porque não é o nosso tema, digamos. Eu vou desenvolver o lado B, que Jesus pode ser identificado como um sábio popular. Então, como um contador de histórias, um provocador, faz pegadinhas, que brinca com as pessoas, mexe com as crianças, provoca, faz uma espécie de armadilha, um joguinho, né? Então, este sábio popular. Ok. Então, só uma palavra sobre a Sofia Divina. Assim, eu ia dizer que não desenvolvi, mas tem algumas imagens que valem, talvez. Então, Jesus seria a sabedoria, a Sofia personificada. No Antigo Testamento, houve a tendência de personificar vários elementos. Mas, exemplo, de onde a gente capta esta tese. No Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, estão ao lado dele os três, estão ao lado dos três discípulos, e eles veem Jesus no meio, e de um lado Moisés, e de outro lado Elias. Ora, Moisés representa a Torá, a lei. Elias representa a profecia, o segundo bloco. E o terceiro bloco do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, é a sabedoria. Então, no meio está a sabedoria, ao lado, compõe assim todo o Antigo Testamento, enfim. Depois do diálogo com Marta, a sabedoria vai ao encontro, seria uma releitura do livro de Provérbios, quando a sabedoria grita nas praças, vai ao encontro. Então, o cortejo da vida de Jesus entrando encontra o cortejo de morte do Lázaro, que estava morto, enfim. No prólogo de João, nós temos o Logos feito carne, que seria a sabedoria, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que seria uma forma de eu sou a sabedoria encarnada verdadeira. E Paulo, para dar mais um exemplo, ele contrapõe a linguagem da cruz, a sabedoria da cruz, a sabedoria, então, a Jesus, e a loucura do mundo, filosofia, etc. Né? A partir daí, então, essa crítica é sobretudo das teólogas biblistas feministas, né? Algumas considerações conclusivas, ou pelo menos para, digamos, dar razão a essa tese, segundo a qual Jesus seria a sabedoria personificada. A Bíblia hebraica costuma personificar atributos divinos, como a sabedoria é uma pessoa, ela é uma noiva, ela é uma mulher, ela oferece prepara um banquete, ela convida para beber vinho. Os anjos, são atributos divinos, a bondade, a cura, né? Rafael, o anjo, a raiz é Rafa, que cura, né? O curandeiro, o médico.
Mas ele é personificado como uma pessoa que acompanha, por exemplo, Tobias e assim. Então a sabedoria também é personificada a vários textos nesse sentido. Consideramos também que os sábios possuem um grande apreço, né, queriam conquistar a sabedoria. Ela é o primeiro atributo divino, só ele, claro, é sábio, e o anseio de uma pessoa sábia, vamos dizer, é adquirir de Deus esta qualidade, né? Os sábios, naturalmente, têm grande estima pelos conselheiros, o conselheiro do rei, e no caso de Deus, basta lembrar Provérbios 8, mas tantos outros textos, que quando Deus estava construindo o mundo, e ele se cansava, ou então ele dizia, o que eu faço agora, aqui, ficava meio perdido, aí a sabedoria brincava na frente dele, né, dançava e dava uma ideia para ele. Então Deus foi construindo o mundo segundo a bonequinha, a menininha linda, sabedoria que soprava, que inspirava ao próprio Deus. Essa imagem, digamos, que está E claro, tem que considerar cada autor, mas enfim, nós chegaríamos a uma conclusão de que se sustenta a tese segundo a qual Jesus é a encarnação da sabedoria. E então as feministas fazem uma crítica às judias, principalmente, à leitura cristã, cristológica, que é machista, que vê só em Jesus um homem. Elas dizem, não, ele é a sabedoria. Havia resistência feminista, essa questão da tradição de Sofia, acabamos de dizer, principalmente no pós-exílio se desenvolve muito, né? E Jesus seria, portanto, a encarnação feminina da sabedoria. Pensei que não ia tão longe. Exato. Aí eu encerro um pouco essa parte que é relativa a Jesus como a sabedoria divina, como um atributo, como algo realmente divino, né? Mas o que finalmente eu entro no assunto, não sei se já passou muito tempo, me controla, Elias. Então, o assunto nosso é esse, que Jesus, a outra tese, então, segundo a qual Jesus é um sábio popular. Agora nós estamos no Jesus histórico, digamos, no Jesus ser humano, homem, né? Ele é um sábio. Sem dúvida, Jesus, nos evangelhos, é apresentado como um sábio, um mestre de sabedoria. Ele ensina com autoridade, ele usa parábola, provérbio. Então, ele é um sábio, isto não tem, é inquestionável, objetivamente, né? Entretanto, há várias teorias, naturalmente, né, para agora traduzir esses dados. Ele pode ser considerado um sábio popular, né, uma pessoa que divulga a sabedoria nas vilas, nas casas. Seria um filósofo na linha dos cínicos. Um colega, acho que está em Porto Alegre agora, o Clemildo, fomos colegas de doutorado, ele desenvolveu esta tese de Jesus cínico, publicou alguns artigos, muito instigante a tese dele, né? Então, são três teses principais para interpretar Jesus histórico: profeta popular, homem de Deus ou sábio popular, né? Então eu vou explorar, eu tenho uma preferência pelo profeta popular, mas eu acho que sábio complementa, que é a que eu vou desenvolver, né? Milagreiro também, até já escrevi Jesus milagreiro, exorcista, que é homem de Deus, aquele homem enviado para curar as pessoas, né? Então, na teoria segundo a qual Jesus é um sábio popular, ele conta parábolas, ditos, provérbios, usa a sabedoria popular, usa a base, os exemplos do povo para transmitir os ensinamentos. E os provérbios são, em geral, então, referência à relação humana, a nossa relação, não tanto à devoção, à relação com Deus. Eles visam uma boa convivência humana, então, muito mais a relação social do que propriamente a devoção religiosa, né? E, claro, a finalidade de um provérbio é levar a refletir. Jesus como mestre de sabedoria. Então, eu já mencionei, sim, reconhecido como um sábio, um filósofo, ambulante, talvez como os cínicos, com uma nova proposta, um novo ethos, com essa proposta de pobreza que eu já mencionei, segundo a teoria do Gerd Tyson. A proposta de Jesus é uma proposta radical de viver sem bens, sem família e sem pátria. Então, ele diz que só pode topar a
a proposta do Evangelho, quem faz como vocês, né? Se faz religioso, larga a família, larga tudo, vai para a África, vai morrer de fome, de febre amarela e tudo mais, e só esses que cumprem o Evangelho autenticamente, que podem cumprir, né? Quem tem uma conta bancária, um carro bonito, né? Elias assim, aí nós não podemos. Mas isso tem, eu acho que, muita razão de ser. Tem muita, né? Porque o Evangelho desafia de uma maneira muito radical. No Sermão da Montanha, e em vários outros textos se constata isso, né? As pessoas reconhecem Jesus como um sábio popular, né? De onde veio essa sabedoria? Mas ele é o filho do seu Zé e da Dona Maria, como, né? Mas reconhece que é um sábio. A rainha de Sabá veio lá ver no Antigo Testamento visitar Salomão. Jesus usa esse exemplo e diz: mas aqui está algo que é mais do que Salomão. A sabedoria dele supera, né? A sabedoria dele é ocultada aos sábios e revelada aos pequeninos, por isso eu te louvo, Pai. Ele expressa essa sabedoria, repito, em provérbios, em parábolas, e chama a atenção para uma situação e para sacudir, para dar um sentido, para dar um insight, né? Para sacudir a plateia, digamos, e despertar. Jesus gosta muito de provérbios, os aplica nos vários contextos, isso que eu vou tentar desenvolver realmente. Como é que Jesus faz? Então, quais são as técnicas que o Evangelho revela? Uma delas é que ele cita provérbios, digamos, literalmente da Bíblia, né? Como é o caso destes exemplos do livro de Provérbios. O livro de Provérbios diz: os retos habitarão a terra. E Jesus diz: felizes os mansos, porque andarão a terra. Se reconhece textualmente que é uma cópia, né? Uma citação. A lâmpada, lá em Provérbios, a lâmpada do Adonai, do Javé, é o espírito do homem, a qual penetra até o fundo do ser. Jesus diz: a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Então os críticos dizem: aqui nós temos uma citação literal. Jesus usava provérbios da Bíblia conhecidos para criar nova situação, evidentemente, que isso é importante quando o provérbio cai e diz uma outra mensagem, outra situação. Também Jesus cita provérbios da literatura corrente, não só da Bíblia, né? Este famoso: médico, cura-te a ti mesmo. Não me lembro da fonte, mas é uma fonte grega. Perdão. Hipócrates. É o pai da medicina, né? Exato, é do grande padroeiro dos médicos. Aí tem o juramento de Hipócrates, os médicos fazem, né? E às vezes Jesus compõe os próprios ditos, como se supõe na maioria dos casos. Eu queria muito identificar um provérbio, honestamente até agora não consegui, que eu possa afirmar: este é original de Jesus, foi ele que inventou. Os críticos dizem: existe, mas qual? Aí não sei, porque a gente acha um provérbio e diz: mas esse é de Maomé. Desculpa, Maomé depois de Jesus, claro. Este é do Buda, ou este, não sei, é da sabedoria egípcia, ou este é do Hipócrates, etc., né? O caso mais comum é onde Jesus parte de um provérbio e desenvolve esse provérbio. Então ele já aplica esse provérbio. É o caso principalmente das parábolas. Então, lá no livro de Provérbios diz assim: quando vem a tormenta, desaparece o ímpio. Parece, dizem os críticos, Jesus parte daí e compõe a famosa parábola da casa construída sobre a areia ou construída sobre a rocha, tão boa para fazer a homilia de casamento, né? Ou o do juiz iníquo, né? Com paciência, lá o Antigo Testamento diz: com paciência dobra-se um magistrado. Verdade, Rafael? E a língua macia pode quebrar ossos. E Jesus fala de uma viúva que o juiz era muito ruim, mas ela, todo dia ela incomodá-lo, e no fim eles pararam de encher, e atendeu a viúva finalmente, né? Então o fariseu e publicano seria baseado sobre provérbios, são vários provérbios. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém a compaixão. Aí a parábola que eu acho que foi do domingo passado, na missa, que foi contada, exato. E Jesus, outro exemplo, usa também o paradoxo, né? É muito comum, justamente para dar a chamada, né?
Os primeiros serão os últimos serão os primeiros, né? Usam muito na fila, né? Quando chega atrasado, os primeiros serão os últimos são os primeiros. E o que é isso mesmo? Então, até decifrar, numa situação concreta, você demora, vamos dizer, né? Paradoxo, explicando um pouco mais, o sentido de Provérbios é intensificado, é a antítese, é o contrário. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E quem perder vai ganhar, vai conservar. É o paradoxo, né? Também a hipérbole está aí neste gênero. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Ixi, quanta tinta rolou-se para interpretar isto, né? É muito comum o paradoxo, está repetido, muitos dos primeiros são os últimos. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a própria vida? Aquele entre vocês que quiser ser o maior, seja o que serve. Quem quiser ganhar, está tudo repetido, já dissemos. O paradoxo é comum também, eu acho que estou repetindo. Já em Provérbios, o filho sábio alegra o pai, o insensato entristece a mãe. Dizem que aí é um dito machista, porque se o filho é bom, alegria para o pai, mérito do pai. Se o filho não presta, culpa da mãe, né, que está no provérbio. Então é a famosa inversão, o paradoxo, finalmente, né? Quem se exalta será humilhado. Eu achei curioso, na Babilônia, lá pelo 1440 a.C., tem um dito semelhante: se alguém pensa, eu sou herói, será envergonhado. E se ele pensa, eu sou fraco, será poderoso. Teria influenciado o Antigo Testamento e, consequentemente, o Novo. A hipérbole, então, é o chamado exagero, intensificar. As raposas têm tocas, as aves ninhos, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Se tiveres fé como um grão de mostarda, já conhecemos, é mais fácil o camelo, já disse. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Pois não. Essa última frase tem biblistas que afirmam que aí nós temos um caso único que é de Jesus. Poderia ser, mas tem talvez quem o ama ou quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é de quem que está na mesma linha. Pode ser. O Romano Pena que tem essa frase, sabe, a respeito desse... Amai vossos inimigos seria o autêntico de Jesus, de acordo, provavelmente. Joaquim Jeremias que explora isso, né? As ipsíssima verba Jesu. Sim, eu ia citar, não disse aí, a parábola das ovelhas. Diz que nenhum fazendeiro vai deixar 99 bois lá em Goiás, se diz, né? Para ir atrás de um que se perdeu, aquele que se perdeu que se lasque. Mas Jesus usa da hipérbole para acentuar a misericórdia. Que Jesus larga os 99 sadios e vai atrás daquele. E não falta, acho que é o último item, o humor. Há algumas teses interessantes nesse sentido sobre o aspecto humorístico de Jesus, né? Eu trouxe apenas estes exemplos. Condutores cegos que quais o mosquito engoliza o camelo, né? Que seria uma espécie de deboche, de ironia, né? Hipócrita, tira a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do irmão. E são várias situações em que Jesus usa do bom humor justamente para transmitir uma sabedoria, não só, mas também para alfinetar a sua audiência. Ok, obrigado então. Agradeço, professor Valmor, a sua fala, e justamente um pouco em teologia fundamental, com os estudantes do primeiro ano, nós fazemos um percurso na cristologia fundamental, assim, mais no percurso do Jesus histórico, os critérios de historicidade, e para, pelo menos através dos critérios, estabelecendo critérios de historicidade, poder dizer da credibilidade das narrativas, pelo menos. Mas sempre há alguns momentos nos quais
a tendência é a gente já sair desse âmbito do núcleo duro da história, né? Porque como você apresenta ali, né? Quando você vê que na boca de Jesus simplesmente há algo que já estava na cultura, e que parece que ele repetiu o que foi dito antes, né? E parece que ficam muito impactados, né? Quando a gente olha também as parábolas, né? As parábolas rabínicas, e compara com as parábolas de Jesus, também é outro susto, né? Que se tem. Então, eu queria que você pudesse dizer um pouquinho mais a respeito da importância, né, desse núcleo, eu diria, núcleo fundamental da história, esse exame difícil, mas ao mesmo tempo que depois coloca, é surpreendente do ponto de vista da fundamentação da fé, né? Se a gente não partir disso para poder falar da figura de Jesus, né? Outro dia, lendo o texto, um trechinho do texto do Pagola, o Jesus histórico do Pagola, li um trecho no qual o Pagola, falando da situação da Galileia, deixava intuir que Jesus era um analfabeto, né? Assim, não está sobre essas palavras, mas eu lembro que, lendo aquele trecho, alguns, né, da sala se surpreenderam muito, né, com a força, talvez, da afirmação do Pagola, né, nesse sentido. Não tenho aqui, não sei se o senhor trouxe, mas... está aqui, justamente. Esse Jesus, aproximação histórica do Pagola, né? E foi um momento em que se dizia, né? Aqui ele diz, né? A linguagem de Jesus é inconfundível, não há em suas palavras nada de artificial ou forçado, tudo é claro e simples, né? Sua palavra se transfigura ao falar de Deus àquelas pessoas do campo. Depois tem... Não vou agora encontrar exatamente onde ele disse que era uma afirmação bastante contundente, né, que dava a entender esse Jesus analfabeto, né, e que as pessoas, os alunos propriamente, reagiram assim, pelo menos os comentários não eram positivos sobre essa interpretação, né. Mas, fora isso, é justamente a importância que tem esse tipo de estudo para a teologia, mas também torna-se um estudo cultural, né, de visita às culturas, né, a circulação das fontes em torno da figura de Jesus, né, ou dos textos antigos. Talvez possa reagir rápido, dada a importância da observação, né? Eu remeto a uma fala que eu vi nesse instituto em 1982 ou 83 do Juan Luís II, e foi justamente o curso de Cristologia. Eu estava voltando do mestrado em Roma em exegese bíblica e havia feito filosofia e teologia, naturalmente. Mas as palavras dele foram uma surpresa muito grande para mim. Eu já retransmiti inúmeras vezes em inúmeros cursos. E na introdução da Cristologia, ele fez duas grandes distinções. Uma é o Cristo descendente, né? Então, o Cristo Deus, que se humaniza, e outra leitura ascendente, o Jesus homem divinizado. E ele perguntava qual é a leitura dominante. Lá de cima. Então, a cristologia em geral nossa, que Jesus era Deus, as crianças, ele sabia tudo. Ele podia fazer o milagre que ele quisesse, né? Isso nos apócrifos é abundante. Então,
Na nossa cabeça está muito a ideia do Jesus glorioso, filho do Pai, sentado à direita do Pai, e com os anjos, e essa ideia de um Jesus que, afinal, desculpe, não fez xixi nem cocô, nada, porque era tudo, como dizem os docetas, era tudo aparência. Ele estava carregando a cruz, saindo sangue, mas não era verdade. De fato, era Deus que estava ali, Deus não podia sofrer, portanto ele estava dando risada lá no céu, rindo dos carrascos que estavam fazendo um teatrinho, né? Isso é uma heresia, uma blasfêmia, né? Então, mas, desculpem afirmar de novo, eu acho que isso está muito presente na mentalidade popular, né? Essa ideia de Jesus como autênticamente, que é real, lógico que ele era Deus, né? Mas de que ele era um autômato, que ele era uma espécie de ser angelical, né? Então, o Varney II chamava a atenção toda para o Jesus histórico, para o Jesus real, né? Que a única maneira de ter acesso a Deus, efetivamente, só repito alguma coisa que eu ainda me lembro, é através do Jesus encarnado. Ele é o exegeta do Pai, ele é o mensageiro do Pai. E a segunda ideia, não menos importante, às vezes escandalosa, eu já tive a oportunidade de causar confusão quanto a ela, mas eu sou muito convicto, era uma distinção com relação à leitura dos Evangelhos. Há que se fazer uma distinção entre textos pré-pascais, ou fatos ou realidades pré-pascais e pós-pascais. E então ele afirmava categoricamente, o que eu repito, nós não temos nos Evangelhos nenhum texto pré-pascal, isto é, nenhum texto anterior à ressurreição. Tudo o que está escrito, tudo o que nós vemos, pode ter sido autêntico de Jesus, muitos, evidente, mas eles foram colocados por escrito depois que Jesus estava morto e ressuscitado. Agora, o importante, significa que todo o Evangelho é iluminado, e claro, todo o Novo Testamento, é iluminado por esta luz, né, da ressurreição, por esta fé na ressurreição. Então, quando o evangelista escreve que ele sofreu, que ele fez um milagre, ou que ele disse uma parábola, isso não é um relato histórico, isso vocês sabem, decora a lição de aula. Isso é um testemunho de fé de uma comunidade. Então, eu gosto de tratar sempre Jesus no contexto, seja da década de 70, de 80, de 90, no contexto da Palestina da época. Eu acho que a gente não consegue dicotomizar. O que Button prestou uma boa contribuição, falar do Jesus histórico e o Cristo da fé, mas o Evangelho é um Jesus, não tem como separar, né? Então, mas a gente corre o risco quando estuda, porque eu estou me esforçando por expor o Jesus histórico, quer dizer, por fazer um furo do Evangelho, né? E dizer, ou uma espécie de rasgar o Evangelho e dizer, essa página do Jesus histórico, essa página do Cristo da fé, essa, né, que Bultmann teria feito, parece que era a intenção dele. Então a gente tem que considerar como histórico, como fonte, eu acho, o Evangelho como um todo, como tal, né? Mas esse é um assunto muito delicado. Por exemplo, existe este Jesus Seminar, o Seminário de Jesus dos Estados Unidos, tem muitas traduções deles em português, o Crossan, né, o próprio Brown, enfim, um grupo grande de exegetas, estudiosos que mantém um seminário do Jesus histórico. E aqui no Rio, o André Civitarese, o Cornelli, como é o Gabriele Cornelli, o italiano, eu trabalhei com ele, inclusive, nas Paulinas, enfim. Eles mantêm um seminário do Jesus histórico, tem já publicações. Acho que o grupo lá de São Bernardo da Metodista também se associa muito. Então, há o perigo de dicotomizar, sempre, a história e a fé, e a gente não pode incorrer. Que facilmente uma exposição como a minha pode causar, mas não é esta jamais a intenção. Eu acho interessante, né, levantar toda os ditos de Jesus, né, e colocá-los em relação com as gêneros ou formas usadas, né? Então é interessante ver
aquilo que é continuidade e aquilo que é descontinuidade. Isso é, muitas vezes pode ser que Jesus então simplesmente repete ou cita no mesmo sentido em que se entendia normalmente, mas outras vezes Jesus vai além. E às vezes Jesus vai exatamente na direção contrária. Por exemplo, quando diz, ouvistes que foi dito, então eu vos digo, então aí Jesus corrige aquilo que corria normalmente, e de fato Jesus causou sensação desde o início. Portanto, me parece que o jeito de Jesus a gente encontra combinando os dois aspectos. Jesus, acho que foi uma pessoa extremamente independente, que não se adaptava a nenhum modelo, mas que mostrava uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando Jesus fala do Pai, para Jesus o Pai é o Pai. Quando se falava do Pai, se usava 1000 denominações. O Altíssimo, Jesus nunca fala assim. O Onipotente, Jesus nunca fala onipotente. O Senhor, Adonai. Eu acho que Jesus não pronunciou a palavra Adonai em toda a sua vida. E um judeu, é possível dizer 3 palavras sem falar Adonai. E, portanto, Jesus certamente que tinha alguma coisa que só ele tinha. Então, me parece que tudo aquilo que nós escutamos, o que nós estudamos sobre Jesus, então, sempre tem alguma coisa própria, alguma coisa individual, exclusiva. Agora, nisto, então, todos os outros aspectos são bem interessantes, para ver como foi recebido, Mas seria impossível que a igreja tivesse modificado as palavras de Jesus simplesmente para acentuar a sua divindade ou a sua humanidade, Aquilo que Jesus, que podemos dizer assim com estudo, não assim como a prioristicamente, sobre o que Jesus pensava, o que Jesus dizia, certamente que a igreja era obrigada a reproduzir e a conservar, ou enfim, a transmitir, Agora, é claro que as circunstâncias são bastante importantes a ter presente na hora de passar da escuta para a palavra. Os discípulos de Jesus primeiro escutaram e depois falaram, e quando eles falaram, então, aquilo que Jesus tinha falado tinha uma aplicação às circunstâncias novas e um conhecimento de Jesus já muito mais elaborado, seja por Paulo, seja por João e demais. Isto é. Meu nome é Michael, estou cursando o primeiro ano de teologia e justamente até apresentando um capítulo ali que no trabalho, durante as aulas do Padre Márcio, surgiu a questão. Afinal, Jesus, ele é um revolucionário no sentido de que ele apresenta o que já foi dito, mas ele coloca, porém, eu vos digo o seguinte, ali tem, amai os vossos inimigos, e sendo que, se eu não estiver enganado, é a tradição judaica, acho que coloca, não sei, talvez esteja errado, mas amai os vossos amigos e detestais os vossos inimigos. Então, então, nesse sentido, olhando, nós poderíamos dizer que, também olhando que Jesus, de certa forma, não vamos dizer assim, violava a tradição, ou que é uma forma grotesca de se dizer, mas se fazia curas, aquilo que, de certa forma, na perspectiva judaica era errado. Poderíamos dizer que Jesus é um revolucionário? Claro, existe a tese, eu acho que é do Zenger, do Jesus Zelote. Enfim, é uma tese bem desenvolvida, de que Jesus realmente, por exemplo,
o que fazia o Pedro, depois de 3 anos na companhia ali, enfim, na espiritualidade de Jesus, e quando chega na hora do Getsemane, ele puxa um punhal. Pedro, que é o príncipe, que é o principal, imagina os outros, né? Puxa o punhalzinho e corta a orelha do soldado, né? O que ele estava fazendo com a espadinha? E Jesus põe a tua espada na bainha. Quer dizer, ou então os 2 Boanerges, que lá uma cidade se recebeu mal, e eles perguntaram, vamos mandar fogo em cima desse pessoal aí, né? E alguns dizem, por exemplo, que o Iscariote seria sicário, né? Então há vários indícios, mas não queria considerar essa tese do zelote, do revolucionário político ou social, mas do revolucionário, que o Michel comenta, do revolucionário do judaísmo, como o reformador do judaísmo, isso sem nenhuma dúvida. Então a questão do sábado, a questão do puro e impuro, tocar leproso, cadáver, Jesus, como se, eu estou lembrando da palavra italiana capovolte, como se diz isso em português, ele vira ao contrário, subverte, eu acho que é a palavra, a ordem constituída do judaísmo, tal como se apresentava nos dias dele, que virou uma cadeia, né? Virou uma religião repressiva. Então, claro, Jesus arrebentou, detonou com o judaísmo, efetivamente. E Paulo completou, né? Depois os demais, eu acho que se encarregaram de completar. E, infelizmente, nós voltamos aos trilhos. Voltamos ao Bitola. A igreja hoje, eu acho que está muito mais para o judaísmo do que... desculpa, já estou extrapolando, mas não me contenho em dizer que hoje nós voltamos, eu acho, a um farisaísmo. E a gente precisa, de novo, de um Paulo Apóstolo, de um Jesus, para mobilizar a igreja para a gente sair do marasmo. Graças a Deus temos o Papa Francisco, mas infelizmente nós não conseguimos acompanhá-lo, né? Então, professor, na literatura sapiencial das escrituras, quando a gente fala das escrituras hebraicas, encontramos assim como, sabemos, amplas coleções de provérbios, né? Sentenças do sábio, que a gente sabe que é uma compilação de regras e admoestações que governam a conduta correta. Porém, até o próprio Pagolo, o Padre Márcio, na saída, ele também cita no livro Jesus, o Mestre, dizendo que Jesus ele não utilizava a tradução da Sagrada Escritura em hebraico, a tradução hebraica, mas utilizava uma tradução que era muito comum no meio aramaica, porque foi assim que ele a gente sabe pela formação dele, a língua de Jesus era o arameu, o aramaico. Então, fica uma problemática. Hoje, é correto dizer isso? Afirmar assim? Ou essa hipótese, podemos dizer que propriamente dita, a gente pode refutar? Porque para um judeu, sabemos que a educação na Sagrada Escritura, a catequese, era toda feita bem ortodoxamente falando. Sim, Jesus falava aramaico, provavelmente teve tradições aramaicas, sabia praticamente tudo decor. A tradição oral era muito mais forte do que a escrita. Então, esses provérbios que ele cita, textos do Antigo Testamento, Isaías, ele cita muito de memória, para dizer, Padre Jaime, não quem diz que o Padre Márcio, a hipótese que ele era analfabeto, há pelo menos 2 provas que ele lia, né? Na sinagoga de Cafarnaum ele leu Isaías, e também diante dos fariseus que acusavam a mulher, ele escreveu na areia. É uma curiosidade louca para saber o que ele escreveu, mas de toda forma há provas, digamos, formais de que alguma coisa ele sabia escrever. Mas é provável que ele... Sim. Agora, isso fica tudo danificado, eu acho, pelo helenismo, né? Pela filosofia grega. Porque nós não temos mais acesso às fontes aramaicas. E a Bíblia hebraica, claro, os judeus conservaram, mas todo o Novo Testamento passou a ser grego. Isso é uma das consequências do Aristóteles, que formou o doido do Alexandre,
né? E helenizou o mundo inteiro, e nós até hoje pagamos o preço estudando teologia com categorias aristotélicas, né? E não categorias judaicas, existenciais, sabedoria. Nós perdemos tudo isso, né? O próprio Paulo e próprios evangelhos, quando passam então a citar a Bíblia, dá 70, tradução dos 70. Então aí já, eu acho que aí há uma deturpação muito grande. Mas esse é um assunto também que é muito apaixonante e me levaria longe demais. Mas quando eu faço ao Alexandre, eu xingo muito. Aí não poupo palavras por causa do desastre, digamos assim, civilizatório que ele fez, né? Pelo bem e pelo mal, mas nós somos herdeiros de uma tradição greco-romana. E se nós fôssemos herdeiros talvez de uma tradição mais oriental, né, judaica, nessa confluência, seja do Egito, seja do Oriente mesmo, nós teríamos hoje outra cultura, provavelmente menos agressiva, menos guerreira, menos injusta, como é a nossa tradição oriental, para a qual, agora fala teólogos e teólogos, para a qual nós contribuímos muito. Quer dizer, a nossa teologia tem muita dicotomia, das diversas formas, seja rico-pobre, homem-mulher, clero-leigo, isso tudo é de um gênio da humanidade, Aristóteles, né? Eu imagino que Jesus, falando familiarmente, falava aramaico, né? Agora, o hebraico, certamente que todo mundo lia, e os salmos eram em aramaico, em hebraico, né? Somente que quando Jesus fala um salmo, fala as palavras de um salmo, mas está dizendo pessoalmente, então usa o aramaico, né? Porque Eli lama sabachthani é aramaico, Talitha Kumi é aramaico, Abba é aramaico. Portanto, quer dizer que devia usar a língua aramaica na sua linguagem de sempre. Tanto que o evangelista depois pega as palavras textuais, mas tem que ser aramaico. Isto não tira nada, isto não é uma espécie de contestação, porque todo mundo era a língua comum. Né? E Jesus, alguma coisa de grego devia saber, né? Sem dúvida, né? Porque todo mundo sabia algo, né? Se virava, né? Depois, exato, era a língua mais universal, né? Os que têm estudado, a profissão de Jesus é de ser carpinteiro ou artesão, diferentes coisas, que devia ser um quebra-galho de qualquer coisa, mas não era exercida tanto em casa, assim, numa, como diz, enfim, mas era indo de um lugar para outro. E lá na Galileia era tudo tão misturado que sem hebraico, sem grego você não ia em frente. Portanto, podemos ter, os que estudamos grego e ensinam grego, tem este consolo de que você poderia se entender pessoalmente com Jesus, bem ou mal, alguma coisa podia se comunicar, né? Voltando na observação que o Padre Márcio fez do Pagola, eu estava pensando agora, Jesus usa uma estratégia muito parecida com a que Esopo usa. Ele conta a fábula, o mito, e depois coloca um provérbio no final, um axioma, algo que fecha, né, uma símile. E as fábulas de Esopo sempre acabam, o mitos, o mito mostra, né? Jesus faz a mesma estratégia. O professor Valmor até colocou aquela ideia do parábola como uma extensão do provérbio e uma versão mais ampla dele. Eu acho que Jesus, se você pegar todos os provérbios, você vai vê-los sempre inseridos nesse tipo de...
Isso não me parece coisa de analfabeto. Está presente um certo saber grego aí, saber helênico, né? Por isso, quando as pessoas dizem que ele rabiscou alguma coisa na praia, ou acho um pouco de suposição nisso, né? Porque pelo menos o texto que nós temos nos mostra uma certa estratégia helênica de construir. Os mitos são usados pelos celtas, são usados pelos persas, os babilônicos, o professor Valmont mostrou. Nós temos origens muito variadas. A epístola, por exemplo, a maior parte dos mitos que a gente acha que são originais, por exemplo, tem dois em Tito, um de Hipêmenes e o outro do Menandro. Você acha uma presença da cultura helênica no Novo Testamento, dos Evangelhos em diante, mais na Corpora Paulina, muito forte, né? Aquela questão que o José Wilson colocou de Jesus falando Isaías, nós temos no Novo Testamento 350 aproximadamente citações do Antigo. Mais de 300 vêm diretamente da Septuaginta, que é a acolá. Então nós temos uma importação dessa fonte muito, muito forte no Novo Testamento. É muito interessante a gente perceber toda a literatura sapiencial e ver duas coisas, pelo menos é o que eu consigo enxergar já um pouco disso. Jesus, ele é puramente judeu, né? Ele é conhecedor da lei e um judeu convicto daquilo, da tradição dos pais, conhecia tudo, mas também extremamente livre nessa lei, né? De questionar, de fazer adequações a essa lei, de propor. Então, de fato, isso não é um papel de um analfabeto, né? Mas sim um papel de um sábio. E um livro que eu estou usando como base de pesquisa, que é o do professor Alonso, ele fala muito de uma sabedoria artesã, né? A sabedoria que brota do chão da vida do povo, né? Que brota do chão, que nasce e que se encontra com a sabedoria divina que emana de cima, né? Então isso a gente vê muito presente em Jesus, e a relação dessa sabedoria popular, desse saber sapiencial de Jesus, é onde se dá justamente o seu aplicar pedagógico. Eu consigo ver assim. Todo mundo sabe que fogo é fogo, se pegar em fogo vai se queimar. Isso é popular, mas também é sapiencial. Então é possível ensinar com a prática popular algo sapiencial, algo que fica para a vida. Então, de certa forma, Jesus, ele é um grande sábio, e acho que durante todas as narrativas nós vemos isso, que ele vem do chão, vem daquela realidade, dialoga com as culturas vizinhas. Aí nós vemos marcas de tantas outras culturas, né, primeiras, anteriores à cultura helênica também, e dialoga, né? Eu me lembro muito do exemplo que Frei Riva colocava, né, que foi quem trabalhou conosco os sapienciais, e acho isso muito rico, que diante do mistério, se você para, você vira fóssil. No mistério você tem que se nutrir dele. Então, esse saber sapiencial de Jesus é mais ou menos nessa linha. Você tem ali o popular, mas é também mistério. E desse mistério, se você para, você fica, não sei se eu vou ser muito simplista, você fica fossilizado, como algumas coisas da sabedoria helênica que fica ali e parou e não vai mais. Então, essa possibilidade da sapiencialidade de Jesus, e pedagogicamente falando, é a possibilidade de se transpor, de se transcender, de se ir além. Então, por isso, a minha crítica e a minha linha de pesquisa é por que não, da sabedoria do povo, ensinar aquilo que lhe é de concreto e de fé. Se Jesus fez, por que não é possível fazer de novo? Só reforçando uma coisa que o professor Valmont falou antes, né? O gosto de Jesus pelo paradoxo. O Evangelho está cheio de paradoxos. Isto é muito sapiencial, né?
tiver mais alguém, eu não me furto a fazer um comentário sobre a questão do Jesus analfabeto. Eu faria uma distinção que é sapiencial. Eu argumento que ele sabia ler e escrever, mas isto não é relevante numa cultura oral. Hoje parece que em letras, aí na pedagogia, o pessoal não usa mais analfabeto, mas usa iletrado, né? Diz assim, letramento, eu uso sempre essa palavra lá, o pessoal da letramento, a alfabetização que nós fazíamos agora é letramento, quer dizer, a pessoa dominar as letrinhas. De novo, acho que isso não é essencial para o sábio. Eu brinco que eu tenho doutorandos, iletrados. Doutorando que não sabe escrever, simplesmente não sabe escrever português, né? Entretanto, ele vai ser doutor em ciência da religião, doutor em Bíblia, né? Ao passo que você tem pessoas que não sabem dominar as letrinhas, mas que têm uma sabedoria extraordinária, né? Lá em Goiás dizem instruçado, né? É uma pessoa instruçada, quer dizer, uma pessoa que tem bagagem, que tem conteúdo, sabe manejar situações da vida. Então, Jesus é um sábio, um homem instruçado. Se para a cultura dele escrever era irrelevante, escrever, dominar as letras assim escritas, era importante a linguagem oral, né? E esta que ele demonstra e domina, né? Aliás, é o final da métrica, que é o processo de mimético, justamente. as coisas. Então a oral é muito forte. Oral, exato. Então a memória é extraordinária. E a maioria do povo assim guarda e é através da fala, né? Então a palavra, alguém destacou, vocês destacaram bastante, né, na anterior, ela tem um peso, um valor extraordinário, ela tem um valor de fato, inclusive, né? E isso chegou até perto dos nossos dias, né? Não havia contrato, né? Era palavra, na palavra, né? A confiança, você deu a palavra, a pessoa morria pela palavra, né? Então há uma tradição forte nesse sentido. Foi muito bom, mas eu me surpreendi de alguma forma, porque nós acabamos num debate cristológico, que não era a minha intenção, e eu me desculpo também por alguma heresia, porque tenho umas posições também assim ferozes com relação a isto, e manifesto, às vezes, espontaneamente. E a minha intenção era mais um debate realmente literário, mas foi bom, eu acho que a gente enriqueceu com questões cristológicas, efetivamente, né? E eu estou no Antigo Testamento há bastante tempo, então, mas sempre tenho um interesse redobrado por Paulo, principalmente, e pelos evangelhos, né? Muito obrigado. Eu acho que os colóquios são para isso, são para, de alguma forma, divagar um pouco, né? E eles são úteis, aqui no nosso caso vão acontecer a cada 6 meses, próximo em abril, né? Vou estender publicamente de novo o convite ao professor Valmor, vai ser uma alegria poder tê-lo, quem sabe em abril, no Skype aí, participando conosco na segunda tela e tocando em outros assuntos, com outros moderadores, outros temas e etc, né? Muito obrigado a vocês que estiveram presentes, e eu espero que isso tenha enriquecido um pouquinho a nossa experiência